Bom dia, pessoal. Eu tô aqui. Sejam bem-vindos todos. Estou chamando a Sandra Morini para um bate nesse dia, segunda-feira. Olá, Sandra. Bem-vinda. Olá, Depois bom de tantos dia. cafés por vídeo, né? Esses momentos em que a gente faz um bate-papo sobre pontos importantes da vida. Nesse café consigo é o primeiro com a Sandra online. Sejam todos bem-vindos. Quiserem participar, aproveitar os conhecimentos da Sandra aí sobre educação, né, Sandra? Sim, estamos dispostos aqui a compartilhar os nossos conhecimentos, os poucos que nós já adquirimos, não é, Mariana? Para auxiliar sempre as pessoas, não é mesmo? Sim. E eu estava assistindo teus vídeos e eu vi que agora, recentemente, tu lançaste um vídeo que fala sobre a diferença entre medula óssea e medula espinhal. E tem vários outros Sim. assuntos. Queria que tu falasse um pouquinho, desse uma pincelada para quem ainda não conhece o teu canal, poder se conectar com esses temas, né? Sim, eu faço algumas aulas, né, referentes ao sistema nervoso. Estou introduzindo lá alguns conceitos bem básicos de anatomia do sistema nervoso e colocando os principais pontos para você conseguir relacionar com a sua prática de vida, não é? Por exemplo, esse último que nós colocamos hoje sobre medula espinhal e medula óssea, porque tem muitas pessoas que têm medo de doar medula óssea, achando que vai ficar paralítico, por exemplo. Ah, é Né? verdade. Isso é Não um é, não é assunto muito verdade? sério. Então, e aí se recusa porque não tem esse conhecimento de saber qual a diferença entre a medula espinhal e a medula óssea. Nessa aula está bem explicadinho, de uma maneira bem tranquila, básica, que todo mundo pode entender. E aí vai perder o medo de ser um doador, né? Tem tantas pessoas hoje necessitando da doação, né, Mariana? Porque é uma doação que a pessoa faz em vida, né? Então, porque a gente sempre ouve falar de Sim, doação de órgãos, que é familiares de pessoas que desencarnaram, que morreram, de forma muito abrupta, muitas vezes acidente, né? E aí o familiar tem que decidir entre doar ou não doar o órgão daquele ente querido. E normalmente ele seguia pela vontade da própria pessoa, que tem que ter se colocado como doador de órgãos em algum momento. Mas quando você está falando da medula, dessa doação de medula, não tem a ver, não envolve, felizmente, essa situação de perda, né? De morte de alguém, né? só precisa esclarecer alguns pontos para a pessoa perder totalmente o medo e se tornar mesmo um doador, não é? Porque medula óssea não tem nada a ver com medula espinhal. Medula espinhal faz parte do nosso sistema nervoso central e é uma estrutura completamente diferente da medula óssea, né? Quem tiver interesse pode entrar lá no canal, E que é conhecer, né? Sandra Morini, né? Vem com a Físio, que lá tem várias aulas também sobre outros temas. Nós abordamos desde o desenvolvimento, né, a embriologia, de onde surge o nosso sistema nervoso. Quem tiver curiosidade, eu coloco lá de uma maneira bem tranquila, fácil de entender. E o E cérebro como essa ferramenta de aprendizagem, uma ferramenta, vamos dizer. por que não colocar ele em prática aprendendo coisas novas, né? Eu sei que é uma área bem complexa, né? Por isso que eu fiz essa opção de tentar colocar só as coisas mais básicas, não é? Se uma pessoa já tem algum conhecimento, vai perceber que são itens básicos que eu coloco lá, justamente isso, para abranger mais pessoas, para criar esse interesse em desenvolver o seu cérebro, né? Suas atividades cognitivas. E também tem uma relação lá com o desenvolvimento da criança. Estou começando a colocar itens sobre inclusão escolar, depois a gente vai falar também de inclusão social, né, que eu estou vendo agora que depois da pandemia a gente tem que pensar até em uma reinclusão. Né? O processo de Sim, inclusão está acontecendo e agora eu falei, meu Deus, será que não vai ter que ter uma reinclusão de tudo, de todos?
uma nova Com forma de certeza. pensar tudo, tudo, tudo. Tudo Ai, são renovado. muitas ideias, não é? São muitas coisas para se repensar e refazer de um modo diferente, que é o que o momento do mundo está pedindo para nós agora, né, Mariana? Não sei se você concorda comigo. Sandra, olha, tu está falando uma coisa assim. Eu estava nesse final de semana tendo aula com uma turma 2 que está fechando a parte teórica da arte terapia aqui na Sensupeg, em Porto Alegre. E muitas dessas colegas são professoras das séries iniciais. E o que elas falavam me deixou assim, ó, assim, abismada. Crianças que estão na terceira série, voltando para a sala de aula, elas não reconhecem, algumas não reconhecem a diferença entre letra e números, elas regrediram. Elas se deram Meu conta, Deus. uma professora estava falando assim, eu me dei conta que eu tenho que começar do começo com essas crianças, eu tenho que recomeçar do começo. Porque elas simplesmente, elas misturam letras e números, elas, assim, sabe aquela, como tu falou, elas perderam aquelas noções básicas, eu estava na terceira série. Não adianta, ela disse, eu desisti. Eu peguei o conteúdo da primeira, estou retomando o conteúdo da primeira com essas crianças. E os pais trazem a mesma queixa de casa, que eles não sabem o que fazer com os filhos, que os filhos não estão conseguindo acompanhar os conteúdos. Então, claro, mas todos nós passamos por um grande abalo emocional. E esses pais passaram por um grande abalo emocional. As crianças também, né? E ficaram muito na telinha, como a gente até já falou em algum um vídeo, né? Muito na telinha. E agora, assim, interagir diretamente com o professor, com o colega, tudo é novo, tudo precisa reaprender, né? É Organizar os seus próprios materiais, etc. É difícil, porque ele não tem noção do espaço das coisas em cima da carteira. Só falando de coisas básicas, assim, que Nossa, precisam são rever. muitos conceitos novos que precisam ser aplicados diretamente com a criança. Não dá para atropelar fase. Isso já, olha, fica nítido para mim, essa experiência que elas estão trazendo, que não pode pular etapas, Não, tem que né? compreender, E tem sentar com que a criança onde acompanhar. ela está e acolher ela onde ela está. E acompanhar realmente, né, essa falta do acompanhamento escolar nesse período. Olha o que aconteceu né, o que está acontecendo com as crianças. Nossa, isso gera muita pesquisa, viu, Mariana? Os pesquisadores vão precisar entrar a fundo e rever várias situações de incentivo ao crescimento muito rápido, por exemplo. Eu tenho visto uns vídeos de propagandas na internet, né, em todas as mídias, da internet principalmente, que procura se aprender tudo muito rápido. Muito rápido. Né, eles colocam velocidade. Eu fico pensando, o que é esse fast, né? Tem o fast food, é fast tudo agora. Por quê? Para quê? Como se fosse um meio de desenvolver os seus recursos intelectuais de forma mais rápida. É uma coisa para se pesquisar. Mas com criança isso já vi que não está funcionando, não funcionou. Porque o que eles fizeram nesse período em casa? Muitos estímulos, como a gente já conversou outro dia, né? Intensidade muito rápida de estímulos, sem foco, sem atenção. Se perde tudo. A memória não registra. Lembra que a gente conversou sobre isso? Olha só, É é incrível. muito importante esse dado que as professoras estão Olha, trazendo. eu fiquei sentindo por elas, porque elas traziam um pouco dessa angústia de é novo para elas, né? Como lida com isso, né? Como que a gente e ao mesmo tempo sentindo o amor delas por esse trabalho que elas realizam. Elas não Aham. estavam fazendo uma queixa, elas estavam fazendo uma constatação e uma indagação. Como se resolve isso? E ainda sabendo, e elas mesmas trouxeram isso, que estamos com uma falta muito grande de professores na De rede, professores? nas redes. Nossa. É.
E E aí, assim, e aí são e uma, turmas, né, que tendem a ficar superlotadas, né? e uma E falta também precisamos de desse trato. professores preparados, não é? Para entender todo esse processo do sistema nervoso mesmo. Uma das minhas aplicações é direcionada justamente à inclusão escolar, para auxiliar esses professores a entender o sistema nervoso, como ele, de onde ele veio, por que ele funciona dessa maneira, todas as estruturas. Né? Então, eu estou me colocando à disposição para auxiliar nesse Olha, essa processo. parte da neuroeducação, né? Para ajudar a entender o que aconteceu com esses alunos, o que acontece com esses pais, como que os professores encontram esse melhor caminho, né? Que também ajude eles a lidar de uma forma equilibrada com isso e a se sentirem gratificados também com essa tarefa, né? Que eles realizam com tanto amor, né? Eu amo professor, né? Então, eu ouvindo elas falando assim, sabe? De como fazer esse questionamento, que o professor está sempre se questionando, na verdade, né? O professor é esse pesquisador que está sempre em busca de novas respostas. Exatamente, Mariana. E os desafios da educação já eram imensos, né? Com todos os paradigmas sendo quebrados, a resistência de alguns, o aceleramento de outros, né? Preciso chegar num equilíbrio entre as ideias. Porém, agora a situação meio que complicou. Né? Na verdade, precisamos de equipes inteiras que auxiliem esses professores. Né? O fisioterapeuta, que é a minha parte, mas é necessário também o psicólogo, o neurocientista, o psicopedagogo ligado a várias correntes novas, né? de ideias novas. É Porque, preciso muita atenção ao que se colocou, reavaliar como esse processo se deu, e agora essa nova reinclusão, estou chamando de reinclusão já, porque são dados muito novos e muito assim desafiadores para todos nós. Como vamos lidar com tudo isso, não é mesmo? e agora o termo comunidade escolar, eu acho que precisa vir na frente, sabe? As pessoas compreenderem que a criança precisa da comunidade escolar. Não é o professor na sala de aula que tem que dar conta de meta, de temas, sabe? A comunidade precisa se reunir para apoiar essas crianças. E precisa voltar. Na África tem um termo, né? Precisa de toda uma comunidade para educar uma criança. Tem um ditado que diz assim. Isso se aplica porque os pais estão perdidos. Os pais estão lidando com dificuldades financeiras, de emprego, econômica, de como manter a própria casa, o próprio teto. Então está todo mundo sofrido, é hora de todos darem as mãos e se ajudarem. Talvez esses pais precisem até de suporte psicológico, que a escola ofereça de alguma maneira, alguma oficina, alguma coisa que façam eles saber que, bom, isso não é culpa deles, que isso eles estão dentro de um contexto maior, até para o pai, né, poder assim se aliviar um pouco dessa carga de cobrança também, que vai gerar mais conflito, que vai mais desconstrução dentro do lar. Então, a comunidade precisa se unir, se olhar e se ajudar para que os papéis se tornem mais leves, né? A função se torne mais leve para cada um. Né? E essa criança ganhe com o aprendizado de todos. Porque se todos aprenderem, se todos progredirem e evoluírem com tudo isso, essa criança vai ser altamente beneficiada também, né? Lá na Ah, frente. concordo plenamente com você. É uma comunidade toda, né? É a educação vinculada à saúde, aos conhecimentos novos e entender que isso é global, que está acontecendo no mundo inteiro, não é particular de ninguém, não é a minha casa, com os meus conflitos aqui dentro, que são diferentes do meu vizinho, da família que está lá no Afeganistão, da família que está na África, que está na Oceania. São famílias vivenciando o mesmo processo de mudança repentina.
E é preciso repensar várias coisas. Realmente nós temos um trabalho imenso pela frente. Porém, animados, né, Mariana? A gente está aqui para participar desse processo de Animados. melhora, isso, sem perder a esperança, sem perder a confiança e tentar trazer mais pessoas para essa comunidade, como você chama, né? Essa comunidade que vai auxiliar as pessoas a saírem dessa situação de perdidos, né? Com cada um colaborando com o pouco que conhece, vai poder auxiliar nessa dinâmica nova do mundo. Eu acho muito importante isso. São coisas que nós não vamos ficar aqui só falando, mas colocar em prática. E a primeira dica prática que eu vou dar é calma. Tem solução para tudo. Buscar o equilíbrio. Buscar pessoas que vão te auxiliar a conquistar esse equilíbrio. Seja no modo online, seja presencial. Mas a calma, não precisamos entrar nesse processo. Tem que ser tudo rápido. Eu estou discordando, sabe, desse pessoal. Porque o mundo é muito agitado e que pede correria e que isso, que aquilo. Por quê? Quer chegar aonde? Não é? Quer chegar aonde com tudo isso? Eu me lembro que no comecinho dos anos 2000 já estavam, na Europa principalmente, com ideias de ser mais devagar, mais lento, né? Slow. Não era não sei se você ouviu falar nesse mentalidade slow. Práticas do nadismo, que ele chamava, né? O nadismo. Ficar um tempo sem fazer nada, um pouco. Isso, um pouco. Só que aí o pessoal já foi levando para o outro lado. Não vou fazer nada por muito tempo. Não é bem isso. Nem o fast, nem o slow total. Porque no slow total também você vai ficar muito tempo parado, não vai reproduzir alguma coisa. Então a gente está no momento de encontrar o equilíbrio para essas duas situações. Eu imagino que as ferramentas que nós temos hoje, né, com internet, com outros recursos também, e a vontade de voltar às vivências práticas, vão auxiliar bastante o desenvolvimento tanto das crianças como nós adultos. Até os idosos estão entrando nessa nova busca de procurar o equilíbrio. Acho tão bonitinho os idosos procurando isso também, muito legal. Sentido da vida, né? O que é a vida? Valorizando suas casas, suas coisas, aquilo que conquistaram, né? Para o seu conforto, para o seu bem-estar. E eu tenho conversado com profissionais de diferentes áreas, né, sabe, ali mesmo por esse processo do Café Consigo, advogada, professoras, né, de outras áreas, tudo. E a gente vê nessas pessoas a vontade de poder fazer melhor o que fazem, né. Ali entrou com a gente a Mirna, que tem aquele canal das Artes das Minhocas, como é que é? É muito linda o trabalho da Mirna, que né? também é professora de artes, dá aula de arte, de pintura lá no canal dela, muito criativa. Mas são pessoas que têm um coração imenso querendo fazer diferença no mundo. E eu acho que a gente precisa reconquistar, não essa coisa de colocar o professor no pedestal, que antes, né, o professor ficava no pedestal, que ele podia até usar a palmatória, ele tinha autoridade, né, tal que ele podia até exercer essa... Mas não é esse poder que o professor quer exercer. É esse poder em parceria com os pais, com a família. E tinha uma professora comentando, pena, não lembro o nome dela, mas ela dizia assim, quando tu vê que o aluno te reconhece, ela falando que passou por um aluno que mudou de série, porque ele passou de ano, foi para outra série. E o aluno passou por ela. E ela cumprimentou, ele não respondeu. Daí ela perguntou para ele, mas tu não me ama mais, que nem tu me amava antes? Aí ele voltou e falou para ela, disse assim, tu me abandonou. E dela disse, não te abandonei, tu mudou de série. Então, assim, ela falando, o aluno se sentiu abandonado. Mas se a gente pensar na história de uma única criança, imagina a pandemia, de repente, ele não vê mais professor, ele não pode ir para a escola, ele não vê mais os colegas. E quando ele volta, são outros colegas, são outros professores. Imagina, né?
a desconstrução que aconteceu nesse processo todo. Então, a gente vê que a gente precisa, como tu disseste, aprender, voltar a incluir, reaprender, aprender a aprender, né? Com tudo isso que está acontecendo aí, a gente precisa estar antenado, aberto mesmo. E eu acho que a professora tem que reconquistar, aliás, os pais, reconquistar dentro de ti essa ideia de que o professor ele está lá fazendo o seu melhor. Ele sempre vai estar. E tu chegar com boa vontade, conversar com ele com paciência. Sempre ele vai procurar um meio. Ele não esquece daquilo que é colocado. É isso que eu fiquei observando, assim. E uma dizia assim, nossa, quando o aluno te dá esse retorno afetivo, assim, não tem preço, não tem salário que pague isso. Né? Tu saber que tu está marcando a vida de uma pessoa para sempre. Isso não tem, isso é uma gratificação assim infinita. Então, e o que eu queria falar é isso, sabe? Tenham esperança nos professores. Procurem ajudar os professores, eles também estão com uma carga difícil. E da mesma forma como os professores estão sensibilizados com a situação dos pais. Sabem que não está fácil para os pais, né? Então, acho que se unir esse amor de um lado e o amor do outro, deixando a criancinha ali no meio, todo mundo em volta da criança, eu acho que a gente vai fazer uma coisa vai criar uma sociedade muito boa para o futuro. Pode ser que eu esteja sendo, assim, otimista. Não, o caminho é esse mesmo, Mariana. Quando nós colocamos o afeto envolvendo qualquer profissão, eu acredito, mesmo que você trabalhe sozinho dentro de um laboratório, a resposta daquilo que você está fazendo é outra. O afeto é importantíssimo. Nós não somos máquinas, nós não somos computadores ambulantes. E é isso que eu tenho visto com essa aceleração toda que se pede de um lado, né? Acelera daqui, acelera, acelera. Não, nós não precisamos ser computadores mega rápidos. Não é assim. E esse processo vai exigir mais foco ainda e mais atenção de todos, dos pais, das crianças, dos professores. E o afeto, colocar o afeto. Eu sempre trabalhei com isso, mesmo antes de ter essa aceleração toda, dando as aulas, né? Aí eu dava aula já mais para jovens, né? Jovens e adultos, porque já era na faculdade. Eu percebi a diferença entre as outras professoras que eram muito técnicas, né? Que não se envolviam tanto com as histórias dos alunos. E a diferença na resposta do aprendizado desses alunos. Eu vou te contar agora uma coisa por que eu entrei nessa história de inclusão escolar? O que me chamou a atenção? Olha só, eu sou fisioterapeuta da área da saúde, com conhecimento sobre neurologia, tinha outros colegas também com esse mesmo conhecimento, e de repente chega em sala de aula, né, no primeiro ano da fisioterapia, uma criança, um jovem com necessidades especiais, usando muletas, caminhando com dificuldade, senta lá no fundo e fica observando a sua aula. Eu fiquei prestando atenção, aí já pensando, né, já tendo conhecimento, eu já comecei a avaliar o aluno, como se fosse paciente. Sim. E ele lá só olhando a minha aula e eu direcionando, né, eram as primeiras aulas, já direcionando os conceitos. Depois ele ficou no final da aula para me contar o que ele tinha. E eu já tinha mais ou menos ideia. E as dificuldades dele, né, tudo que ele já estava apresentando em termos motores, de locomoção. Aí ele falou assim, professora, quando eu era criança, minha mãe teve problema durante o parto, então eu tenho uma lesão cerebral que acarretou na paralisia cerebral. Mas parte motora, né? A senhora deve saber. Eu falei, sim, sei que a sua parte cognitiva é tranquila, então você vai conseguir acompanhar as aulas com certeza. E nesse processo a gente foi conversando, ele foi crescendo, realmente a parte motora dificultava ele fazer algumas coisas práticas, porém os amigos na afetividade o ajudavam demais, né?
Falei, nossa, eu gosto dessa área. E eles, né, eu recebi outros alunos nessa condição também, com outras deficiências, visual, auditiva, e eu percebia como eles iam se aproximando de mim, não é? Por quê? Por causa da afetividade, de buscar saber quais são as capacidades que ele pode colocar ali no aprendizado dele e aproveitar ao máximo isso. É com isso que tem que se trabalhar, é com isso que o professor precisa trabalhar. Explorar a capacidade de cada um. E aí eu entrei nessa história de inclusão escolar, porque assim, eu preciso ajudar, eu tenho conhecimento, pelo menos na parte de sistema nervoso, para auxiliar tanto alunos quanto professores. E infelizmente a gente via que isso não acontecia com todos os professores. Uns por medo, outros por não terem tanto interesse em se modificar no pensamento, né? Querer ser mais técnico, querer ir mais para o lado da lógica. Porém, o resultado é outro. A pessoa aprende muito mais quando você coloca afeto no que você faz, né? Interesse no que você faz. Doação, eu me dou mesmo, eu sempre fui assim. E tinha os colegas que eram contra. Ah, porque você se envolve demais com os alunos. Eu falei, gente, eu não sei ser diferente. Eu tenho que me envolver. Eu me envolvo com o que eu faço, porque eu amo o que eu faço. Ah, então tem toda a diferença, Mariana. A hora que essa comunidade entender isso, as relações vão se modificar, as buscas vão se modificar e os resultados vão ser outros. É lindo isso que você está falando, porque quando tu te envolve, porque é aquilo que tu gosta e aquilo que tu escolheu fazer, né, ao longo da tua vida, e tu vai atrás de meios, né, de conseguir superar os bloqueios internos. E aí outro dia a gente falava disso, né, de que esse profissional que trabalha, né, tanto da saúde quanto da educação, que trabalha tanto diretamente com a dificuldade do outro, precisa se cuidar para o seu psicológico também, né? Precisaria receber diretamente da entidade onde ele trabalha esse incentivo e esse acesso mesmo a cuidar do seu lado psicológico e emocional, né? Para que possa estar em equilíbrio para poder dar conta, porque é difícil, porque cada aluno traz as suas demandas, né? E coisas às vezes muito antigas dentro de um contexto familiar e que a criança tem que lidar com aquilo. Então, esse profissional precisa de apoio também para poder dar o seu melhor nesse espaço ali, né? E às vezes a pessoa é colocada a trabalhar com determinados alunos com determinadas dificuldades para o qual ela não foi preparada na sua formação. Exatamente isso que E aí acontece. ela fica atordoada, desnorteada, porque precisa trabalhar, né? Só que ela não. É como tu dissesse, eu busquei trabalhar com isso, eu gosto, mas tem pessoas que são colocadas para trabalhar com determinados tipos de dificuldades de aprendizagem ou de desenvolvimento, para os quais elas não tiveram preparo anterior. Né? E aí se cria aquele conflito, ela sofre, ela tem que aprender, de repente ela tem que buscar, de repente ela tem que aprender. É conflituoso também essa situação, né? Sim, sim. Deveria, né? Essa é uma conversa que eu tenho com outros professores há muito tempo, há décadas já, que surgiu a lei e ainda assim, até nos cursos de graduação de pedagogia, ainda não tem umas disciplinas mais que aprofundem mais esses conhecimentos. Uhum. Hoje em dia, pela demanda que vem crescendo, estão se abrindo cursos de pós-graduação, né? Muitos, para os professores se especializarem, serem Sim. especialistas na educação especial e tudo mais. Porém, na própria graduação faltam, sabe, recursos nesse sentido. Falta informação. Poderia melhorar um pouquinho o currículo dessas faculdades de pedagogia. Essa é uma opinião de vários professores que passam por essa situação, nessa dificuldade, né? Mas vamos indo, né, acrescentando o que se pode, né, ao que
está ao alcance de todos nós. E aí eu me proponho, né, a Isso. colocar o que eu já sei, né? E novos projetos vão surgindo também, né? Que vão Sim. envolvendo, que vão dando meios de se trabalhar, de trabalhar esses processos, né? De melhorar esses processos de trabalho, se torne edificantes para todos os envolvidos. Aí que a gente fala da questão da comunidade escolar, né? Que seja bom para todos, né? Que seja Uhum. construtivo para todos os que compõem aquela comunidade, professores, alunos, famílias, né? Então, a escola, então que seja um contexto que traga crescimento e desenvolvimento para todos. Verdade, Mariana. Ai, falando em família, quem acabou de entrar aí foi minha filha, ó. Ela mora aí Olha, perto de você, no Paraná. a Ai, ela é Diana que professora entrou, também. ó, Ela é professora também. Oi, Ju. olá, Muito bom. É a Juliana, minha filha. bem-vinda. Você está trabalhando também a Eloí Barros ali, que é uma amiga. É. A gente se conheceu trabalhando em evangelização. Olha que Que bacana. também é um processo muito lindo, né? Que a gente trabalha essa questão da educação do espírito. Então, assim, são muitos ângulos que a gente tem para aprender e para conseguir ir trabalhando na superação dessas limitações que trazemos, todos trazemos. Trazemos porque estamos aqui essencialmente para nos educarmos, né? Essencialmente, todo e qualquer, mesmo que a gente diga, mas eu nunca frequentei uma escola, ainda assim está num processo de educação, de autoeducação, né? Porque a educação acontece em todos os espaços, né? Todo lugar é lugar de se aprender a viver, né? Aprender a aprender, como eu digo. Aprender a aprender, Mariana, é verdade. E as crianças são uma base para renovação da sociedade como um todo, né? Nós precisamos investir demais na afetividade delas, no conhecimento não só técnico, mas no equilíbrio das emoções delas. Isso é cada vez mais necessário. Elas mesmas estão solicitando muito mais atenção atualmente dos pais e de quem que estiver envolvido do que antigamente. Antigamente as crianças eram um pouquinho mais independentes, né? Elas conseguiam brincar sozinhas, elas conseguiam fazer a tarefa de casa sozinha. Hoje é uma solicitação maior. E isso é bom, né? Porque aí vai envolver todo mundo no processo, vai envolver pais, professores, cuidadores, não é? Antes a gente meio que se virava, né? Antes não tinha essa tanta a exigência da própria criança. Hoje não, eles exigem a nossa atenção. Quando você se dispersa um pouquinho do que você está ali com ela, ela chama a sua atenção. Ó, eu tô aqui, viu? Eu tenho uma prima que tem uma filhinha de 3 anos para 4. É intensa a atenção que ela pede de todos que estão ao redor. E ela vem aprendendo muito rápido as coisas. Por quê? Porque foca naquilo que ela está envolvida, né? É A muito, muito curiosidade. interessante o quanto eles estão pedindo a nossa atenção. E estamos aqui para colaborar, né? Da maneira que a gente puder, porque também estamos aprendendo com tudo isso. É novo para nós também, né? E a gente aprende muito com a criança. Porque coisas que a gente não olha mais, ela nos obriga a olhar. Ela pergunta de coisas que a gente já não pergunta, já não questiona mais. E a gente pensa, mas eu nunca me perguntei disso agora, essa criança vem me perguntar uma coisa que eu nunca parei para pensar, né? Eles fazem perguntas inusitadas, porque estão realmente nesse processo de descobrir o mundo. Mas essa é uma curiosidade que a gente não deveria perder, jamais, né? A curiosidade pela Sim. vida, pelo outro, né? E essa falta de vontade de aprender algo novo tem levado muitas pessoas à depressão, né, Mariana? Inclusive em crianças. As crianças que não estão conseguindo a atenção, né, de quem está em volta, por N motivos, e que começam a entrar num processo de desimportância, de se sentir desimportante, não se sentir importante,
está vivenciando essa tristeza que vai levando para a depressão. E isso é muito preocupante. Tantos casos que estamos vendo, né? E falta de atenção, de modo geral, se a gente pode colocar assim, essa palavra para tudo, falta de atenção, né? Mas nós estamos aqui tentando colocar um elemento novo nessa rotina. Hoje é segunda-feira e nós estamos começando essa segunda-feira com um novo desafio de fazer essa live relâmpago, porque a gente não programou. A gente bora fazer alguma conversa ao vivo em plena segunda-feira. E eu acho legal isso, a gente poder se permitir, porque voltando à questão do cérebro, o cérebro aprende isso, aprende com o novo, né? Com novos desafios. E a gente precisa desses desafios. Faz novas conexões, né? Novas sinapses, não é que chama? Isso, novas sinapses. Isso. Isso vai ajudando a construção, né, do desenvolvimento ideal para o nosso cérebro. Coisas novas, diferentes, né? Claro que um planejamento é bom, você vai conseguir ter mais tranquilidade, mas algo novo, de repente, também é interessante, é estimulante para o cérebro. Ainda mais quando dá certo, assim, de encontrar uma pessoa tão agradável, de conversar como você. Ai, é muito bom mesmo. Então, vamos desafiar as pessoas, então. Não sei se fazer uma live, mas fazer uma ligação de vídeo para alguém da família com quem elas não falam há muito tempo. Né? Olha, a pessoa está querida. Manda mensagem para ela, né? Isso também só falando de afeto, né? Manter e sustentar esses vínculos afetivos é muito importante. E a criança precisa ser estimulada a falar com os avós, a falar, a dizer o que está sentindo, a reconhecer o que está sentindo. Hoje eu estou com saudade de ti. Poder dizer isso, né? Eu tô com saudade do teu abraço, da tua comida, tô com saudade, sei lá, de dormir aí na tua casa, mesmo que não dê para ir, mas dá para dizer isso, né? Então, assim, isso também é um calor que nós precisamos, né, alimentar na vida. Sem dúvida. Eu me lembro que eu saía da escola às vezes e passava na casa de uma tia, porque ela sempre tinha bolo, sabe? Ai, mas era tão bom. Ai, eu abraçava, porque ela era muito carinhosa, muito afetuosa. E daí depois eu seguia para minha casa. Mas enquanto não se pode passar ainda na casa, ou porque é longe, ou porque está ainda com medo da pandemia, manda um oi, né? Agora a gente tem tantos recursos, abre uma videoconferência rapidinho, né? Dá para falar um oi. Conta uma história aqui que eu vi da avó, compartilha com os colegas alguma história importante, algum momento de viagem com a família que aprendeu alguma coisa. Isso que a gente fala sobre aprender em todo momento, em todos os espaços, né? A pessoa que vai cozinhar com uma criança, não vou fazer comida para a criança, leva a criança para a cozinha, mostra para ela onde é que está o melhor ponto para um tomate, para fazer um molho, como é que ele fica melhor na salada, às vezes muito maduro para uma salada não é muito adequado, e como é que é quando ele está bem maduro o sabor, quando é que ele é quando ele não está, coisas simples, né? Leva para a criança para lá, para ele sentir o cheiro, o sabor dos ingredientes que vão compor aquela comida, para ele ajudar a aprender a cortar, sei lá, amassar, descascar, para ele sentir o cheiro da comida, todas as fases da comida. No começo não tem cheiro nenhum, aí tem uma certa altura de cozimento e tu começa a sentir um cheirinho. E se tu não levar e tu não acompanhar, isso vai criar memória afetiva para a criança, boas memórias, né? Porque o alimento começa com os olhos, não é? Que dizem. A gente começa a se alimentar pelos olhos, também pelo cheiro, pelos aromas. Não é só mastigar e engolir, né? Não, então, são todos os estímulos sensoriais que são importantes para o desenvolvimento da criança. Eu diria mais até, se você tiver uma hortinha e plantar, fazer a criança junto, plantar o tomate, ver ele crescer,
Pegar, depois na hora da colheita, né, participar, ir lá, para saber de onde veio aquele alimento. Interessante, porque tem criança que se assusta por saber que o leite vem de uma vaquinha. Ele achava que era da caixinha do supermercado. Uhum. Então é muito interessante a criança, porque ela tem curiosidade, mas ela também não tem imaginação para tanto, né? Então ela precisa ser direcionada. Precisa ensinar todos os caminhos, né, que vão chegar em determinados aprendizados. É isso que a gente falava sobre a comunidade escolar, né? Então, todo momento pode ensinar alguma coisa para a criança, que vai ajudar ela na hora de fazer uma redação, ela vai ter conteúdo para trazer para uma redação, né? Entender geografia, onde é que nasce essa planta, de onde que vem essa fruta. Não se cultiva aqui no sul. Tem muita fruta que a gente consome que aqui pelo clima não se pode produzir aqui, né? Qual é a época da melancia? Mas tem melancia o ano todo do mercado, mas aonde que é produzido melancia quando não é verão aqui, né? Então, assim, só aí já tem muita coisa para se a comunidade se envolver, de ensinar essa criança, de preparar essa criança, ela vai ter uma riqueza de uma visão do mundo e vai ter insights que vão trazer soluções para os problemas que a gente vem arrastando e não consegue resolver há muito tempo, né? E não precisa só ser através de um computador ou de um celular, não. É mostrar isso na prática mesmo. Fazendo a criança vivenciar realmente a situação. Assim ela aprende muito, muito mais. Claro que a tecnologia, já falei para você, eu não sou contra, adoro, mas é um acessório. É apenas um acessório. Né? É como um lápis, a caneta é um acessório para você escrever. Né? É a mesma coisa. Mas outras vivências precisam ser aplicadas na vida da criança. Né? E desse modo que eu te falei, viu, Mariana? Estou cada vez mais acreditando nisso. Nada de muito rápido, nem muito devagar. É o equilíbrio. Não é? É o equilíbrio que todos devemos buscar. Então, estamos aprendendo isso, né, com os nossos outros professores, né, Mariana? Sim. Ai, muito legal, Sandra. Olha, a gente vai interromper essa conversa por aqui. Teremos outros cafés, né? O meu café ainda está aqui, ó, por aqui. Teremos outros cafés para a gente seguir conversando sobre essas coisas da vida, aprendendo uns com os outros, né? A gente não tem resposta. A gente talvez possa ajudar as pessoas a fazer algumas perguntas, né? Quem vai fazer esse bolo de cenoura maravilhoso que eu faço daqui a 10 anos na família? Se eu não ensinar alguém dessa geração jovem, como que se faz esse belo bolo de cenoura, por exemplo, para falar de comida? Mas assim, como tu falaste da horta, tem uma amiga que é nutricionista, que é a Cris Bergalo. Ela desenvolve um projeto onde ela ensina as pessoas a fazerem hortas cortando garrafa PET, usando saquinhos de arroz. Ela fez uma horta na casa dela, num lugar onde era tudo cimento, não tinha chão batido, mas aí ela traz esses recipientes e transforma esses recipientes em vasos, né? E aí produz sua horta ali. Pimentão, tomate, alface, tudo ela cria, ela produz, né, e vai cultivando ali no pátio de casa. Então, são algumas pequenas ações dá para fazer em qualquer espaço. Sem muito custo, não é? De maneira simples e agradável. E saudável também, né? Saudável. Divertida também, né? Como tu fala, agradável, porque tu vê o brotinho nascer, de repente, né? E começa a observar o ciclo disso, tem um ciclo, né? E olha quanto se aprende, né? Adorei, viu, conversar. Eu adorei. Também gostei. Vamos fazer mais lives, que é muito gostoso. Delicioso. Quero, assim, um abraço a todos que estiveram aqui acompanhando, né? Eu sei que foi uma coisa que nada previsto e, assim, pegou todo mundo de surpresa. A gente tinha esse encontro marcado para hoje, só que vir para essa live diretamente foi uma coisa nova. Então, aqueles que vão assistir depois, deixem aí seu comentário, deixem um like, comentem, compartilhem. A nossa ideia é falar sobre a vida,
ajudar as pessoas a se reencantar pelo viver, aprender a aprender. Tem alguém aí do teu lado que pode te ensinar alguma coisa que talvez tu não tenha passado pelos caminhos que a pessoa passou. Ela tropeçou em pedras que tu não tropeçou e não precisa, se tu conseguir aprender com a experiência dela, não é? Não precisa vir a tropeçar. Eu penso assim. Eu Eu também, peço as tuas considerações, assim, para a gente fechar aqui. Entrou a Dariela, minha querida amiga ali. A minha filha também já está indo, ela super ocupada. Um beijão, filha. Bom, estamos aprendendo juntas, né, Mariana? É isso que é o importante. Todos nós com esses novos aprendizados. Sem descartar o que já conquistamos até agora e dividir o máximo que nós pudermos em afetividade para o aprendizado ficar mais sólido e duradouro, né? Fazer isso reverberar para as novas gerações. É isso que a gente se propõe, né? Eu acho, Sandra, que tu falaste no começo, e eu senti, e eu também vou deixar, que a gente se coloca à disposição se quiserem nos convidar para a escola, falar com professores, sobre isso que a gente tem falado nas lives, né? Talvez a gente possa ser em algum momento alguém que vai poder ajudar essas pessoas a se sentirem um pouco mais confortadas e encorajadas e perceber que são vistas com muito carinho e respeito pela sociedade, por nós, né? Então, se a gente puder ajudar, não é, Sandra? Eu imagino que tu também, eu sinto na tua fala esse sentimento. Com certeza, Mariana, com certeza. Nossa tarefa aqui na vida, no mundo, é essa, né? Estamos à disposição. Fazer com que o bem prolifere. Prevaleça. Estamos à disposição, prevaleça. É isso aí. Mesmo. Grande abraço, amiga. Um abraço. Nos próximos cafés. Ótima semana para todos. Até o próximo. Para todos. Um abraço.